Olá a todos, daqui fala Euclides Manuel, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje darei a minha opinião sincera sobre a morte do filho da Serafina Mercedes. Então, essa morte que chocou toda Angola, que calhou exatamente no dia da chegada do presidente americano em Angola, e a Serafina publicou de que no país tudo parou e infelizmente também parou a vida do meu filho. Essa morte chocou todo mundo está sentido nessa fase do campeonato e primeiro dou já as minhas condolências para a Serafina, mas darei aqui nesse vídeo a minha opinião sincera daquilo que eu acho da morte da Serafina. Vou pegar de um lado e do outro, vamos aqui falar sobre muitos pontos e tem muita gente a dar muitas opiniões de que tem que se falar, não tem que se falar, culpada é a Serafina, culpada é o governo. Então eu vou dar aqui a minha opinião sobre o que é que deveria ter acontecido, né? E claro, como é que podemos evitar mortes desse gênero para não voltarem a acontecer em Angola, porque a Serafina está a falar muito dela, porque ela é alguém exposta, é alguém que é influencer, então tudo que ela faz acaba por cair na mídia. Mas tem pessoas no oculto que fazem até pior, mas vamos aqui falar sobre ela, porque ela é alguém exposta, vamos aqui ter uma opinião, vou dar aqui minha opinião sobre a morte de seu filho, Gideão. E antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal e também peço que você comente aqui embaixo Olá Euclides, para esse vídeo alcançar mais pessoas. Então, comenta aqui embaixo Olá Euclides, para aumentar aqui no alcance desse vídeo. Então, entrando aqui no tema do vídeo, da morte do filho da Serafina, aconteceu no dia de ontem, infelizmente, dia 2 de dezembro de 2024. E o filho da Serafina tem mais ou menos 3 meses. Ele nasceu já recentemente no mês de agosto e chegou de falecer no mês de dezembro. Esse é um filho que, desde a gestação, os angolanos já vêm avisando, já vêm alertando de que a Serafina tem que mudar seu comportamento e tudo mais. Houve muita opinião durante a gestação e antes. Mas depois do filho nascer, os angolanos ainda continuaram a opinar. Então não é uma coisa nova. Essa é uma opinião que muitos angolanos já têm antes e durante e depois da gestação. Mas primeiro eu quero tocar no ponto da doença e também do que tem a ver com a falta de ambulância em Luanda. Então, aconteceu ontem a chegada do presidente em Angola e segundo um post que a Serafina fez nas suas redes sociais, e o post é esse, que viralizou, acho que todos vocês já viram esse post que ela publicou na sua página do Instagram e do Facebook. Ela fala que o país paralisou, o meu filho entrou em crise, queriam levar o filho no hospital para receber cuidados e receber ajuda para os pulmões, mas não conseguiram de chegar porque não tinha ambulâncias em Luanda. Então, tudo paralisou. Não tinha ambulâncias, as estradas estavam paralisadas, tudo parou porque o presidente americano chegou em Luanda. E aqui eu dou sim toda a culpa ao governo angolano, né? Porque não importa que pessoa chega num país, os serviços que nunca devem parar são serviços de ambulância e bombeiros e hospitais. Ambulância, bombeiro e hospitais, independentemente da pessoa que chega num país ou daquilo que está acontecendo, nem que o país estiver em estado de guerra, atenção, nem que o país estiver em estado de guerra, nenhum país tem que parar porque chegou uma pessoa X ou uma pessoa Y, não importa quem seja. Todos os países continuam a operar nestes 3 serviços. Podem fechar escola, podem fechar lugares recreativos, podem fechar lojas, podem fechar tudo. Mas hospitais, ambulância, bombeiros são serviços que operam independentemente do estado do país, nem que tiver em estado de emergência, não importa. Se tiver em guerra, se tiver uma bomba nuclear, não interessa. Todos os países operam nestes 3 serviços, independentemente do seu estado. E a Serafina publicou e falou que seu filho tinha e estava precisando de serviços de apoio médico, não conseguiram lhe levar no hospital porque não tinha ambulâncias. Basicamente é isso, não tinha ambulâncias. E eu não estou nesse momento em Luanda, mas o pessoal que está nesse momento em Luanda publicaram, eu já vi opinião também de muitas pessoas, de que realmente ontem a cidade parou. Então, tudo fechou, até fechar ambulâncias, isso é inadmissível, pessoal. E estamos aqui a falar da Serafina porque ela é alguém exposta. Mas acredito eu que no dia de ontem, muitas pessoas foram atingidas em estados semelhantes, como o da Serafina, tudo porque o país parou. Então, primeiro ponto aqui, eu dou sim culpa para o governo. Realmente aqui o governo teve culpa. E o menino aqui, que é Gideão,
Menino tão lindo, sinceramente, menino muito fofo, que perdeu a vida. Infelizmente perdemos aqui um bebê que poderia contribuir para a nossa nação, um irmão que nós perdemos. E essa pessoa perdeu a vida porque basicamente decidiram fechar as estradas, fecharam tudo. Isso é inadmissível. Todo o país tem que operar e aqui coloco mesmo culpa toda para o governo, nesse primeiro ponto. Realmente aqui a Serafina não teve culpa nenhuma. E tem muita gente aí a julgar, fazendo muitas explicações e tudo mais. Não, ela que não teve culpa. Porque, independentemente do estado do país, tudo tem que continuar a operar de maneira independente. Hospitais, ambulância, bombeiros. Estes serviços nunca podem deixar de operar. Então, esse primeiro ponto, toda a culpa cai sim para a negligência do governo. Agora, outro segundo ponto que eu gostaria aqui de conversar com vocês tem a ver com a Serafina, e aqui é já a opinião que muitos têm tido nas redes sociais, que tem a ver com o comportamento que ela tem tido, né? Tem se exposto, da maneira que ela tem se comportado. É assim, algumas pessoas mudam depois de terem o primeiro filho. Tem pessoas que realmente não têm a cabeça no lugar, são pessoas que são entregues a álcool, são entregues a drogas, são entregues à lascívia, tipo, tem um comportamento que não é assim tão bom do ponto de vista moral, mas depois de terem o primeiro filho, essas pessoas mudam. As pessoas se tornam pessoas melhores, as pessoas colocam a cabeça no lugar, se tornam trabalhadoras, contribuem para a sociedade. Essas pessoas são pessoas que realmente mudam. Mas a Serafina, depois de ter o seu filho, Gideão, nós vimos de que ela não mudou. Ela realmente continua a ter o mesmo comportamento que ela tinha antes de ter o filho. Existem também pessoas assim, que realmente já têm um certo comportamento, que as pessoas acreditam que são comportamentos negativos, que infelizmente não mudam, mesmo depois de terem o primeiro filho, apesar de que a maioria das pessoas muda. Atenção. Então, como a Serafina não mudou, mas ela já teve o filho, aqui eu levanto alguns pontos que tem a ver primeiro com a negligência da família. E nós somos africanos, então um filho não é só filho da mãe, é filho da família da mãe, como também filho da família do pai. Então, aqui os pontos é onde é que estavam a família dela e também qual é o comportamento ou a relação que a Serafina tem com a sua família. Mas, independentemente da família, por exemplo, imaginemos que é uma família que viu o comportamento dela e decidiu se separar dela. O pai ou a mãe falou de que hoje eu jogo a toalha, não tenho mais relações com ela. Isso não importa. Quando ela tem um filho, o filho continua a ser da família. Estão a perceber? Mesmo que o pai falou de que joguei a toalha, não é mais minha filha, por causa do comportamento, a mãe falou, não interessa. Depois da Serafina ter tido esse filho, a família, no meu ponto de vista, deveria ir lá e receber o bebê. Por quê? Porque nós somos africanos, nós somos banto. O filho não é só filho da mãe, é filho da família da mãe, como também filho da família do pai. Então, ou a família da mãe podia receber o bebê, ou a família do pai poderia receber. E isso é uma coisa que, de acordo com as nossas tradições africanas, podia sim se fazer à força. Porque todo mundo viu que ela realmente não tinha a cabeça no lugar para cuidar de um bebê e fazer ele crescer. Então, podia sim se fazer à força. Você até pode dizer de que não se pode fazer à força. Deve sim, poderia se fazer à força. A família tem esse poder. Nós temos a nossa família como nossa autoridade, como africanos. Então, a família, assim, do meu ponto de vista, poderia ir lá para receber o bebê. Não recebeu. E eu te levanto um ponto, para quem aí saber, tiver mais informações, para comentar mais ou menos como é a relação entre a Serafina com a sua família. Mas aqui também eu jogo culpa diretamente na família, do ponto de vista de negligência. Não importa o comportamento da Serafina, se você acha que é reprovável ou não, a família deveria ir lá e receber o bebê logo após o parto, quando viram de que ela não estava a mudar de mentalidade. Outro ponto tem a ver com a negligência do governo, do ponto de vista de não receber o bebê também. Então, em países mais avançados, do ponto de vista de direitos da criança, direitos de menores de idade, toda criança que os pais negligenciam, no momento que o Estado dá conta que os pais estão a negligenciar essa criança, o governo vai lá e recebe o bebê. É isso que acontece. Isso até tem sido um pesadelo para muitas mães que vêm de países africanos,
que vêm para a Europa e os filhos são recebidos. Mas, logo que nós demos conta que o governo, nesse caso, que a Serafina não tinha um bom comportamento com o bebê, a partir desse momento, houve sim clamor, não foi falta de aviso. Atenção, não falta de aviso. Houve sim criadores de conteúdo que fizeram vários vídeos, alertar organizações como a OMA e várias outras organizações para irem lá e receberem o bebê na Serafina. Por quê? Porque o bebê é angolano. E você vai dizer de que não, nós não temos um governo organizado, o nosso governo não é assim, tudo mais. Pessoal, nós pagamos impostos. Nós pagamos impostos. Os impostos que nós angolanos pagamos são para serem utilizados para esse tipo de coisas. Então onde é que estão aí os impostos? Estão a perceber? Todos os impostos que nós pagamos são para serem usados para esse tipo de emergência também. Quando a sociedade dá conta de que alguém não tem condições para cuidar de um bebê, do ponto de vista psicológico, porque está entregue a álcool, está entregue a drogas, ou não tem mesmo moral para cuidar de um bebê, o governo deveria ir lá e receber o bebê. Isso acontece em todos os países onde o governo prima pelo bem-estar dos bebês e das crianças ou dos menores. Então, mais uma vez, culpa do governo. Houve negligência. O governo deveria ir lá, pegar o bebê da Serafina e levar para um lar de acolhimento e só devolver o bebê para a Serafina no momento que a Serafina entrasse num centro de reabilitação e voltasse com uma pessoa mais clara. E uma pessoa que é até conhecida, que acredito eu que passou por esse processo, foi a Net Nahara, que nos Estados Unidos da América, por aquilo que eu vi nas redes sociais, aquilo que também eu vi, é de que ela não tinha um certo comportamento de acordo com a sociedade, atenção, e o governo foi lá e recebeu o bebê, e eu estava em risco de receber o bebê. Então, esses comportamentos em países onde o governo prima, acontece, pessoal. Todo o pessoal que vive aqui, que me acompanha, que vive na Europa, sabe também disso, de que muitas experiências de mulheres que não tinham bom comportamento, que até eram, do ponto de vista de comportamento, eram até melhores do que a Serafina. Estão a perceber? De que estavam mesmo pessoas comportadas, mas só porque o filho foi com um pequeno arranhão na escola, ou foi com uma pequena doença, alguma coisa assim, o governo logo vai lá e alerta, diz, olha, se isso voltar a acontecer, nós vamos receber o bebê. E quando volta a acontecer, o que acontece? O governo vai lá, pega o bebê, leva no lar de acolhimento e faz com que a mãe se retrate e cuide melhor da criança. Então, mais uma vez, culpa do governo. O governo deveria ter recebido essa criança desde o momento que se deu conta que realmente a Serafina não tem a cabeça no lugar para cuidar de um bebê. E ainda mais, a Serafina é alguém exposta. Isso significa que muitas mulheres, para o bem ou para o mal, se inspiram na Serafina. Então, por causa disso, muitas mulheres também vão ter filhos e vão se comportar da maneira como a Serafina se comportava. Estão a perceber? Por causa disso, o governo deveria primar ainda mais em ir lá receber o bebê, porque ela é alguém exposta. Poderia receber o bebê e poderia aconselhar a Serafina a se retratar, talvez entrar no lar de acolhimento, ter lá acompanhamento psicológico e familiar, atenção psicológico e familiar. E a partir daquele momento, quando se der conta de que ela realmente já estava mais clara, com a cabeça no lugar, tudo endireitado, o governo poderia devolver o bebê. Estão a perceber? Então, aqui houve muitas negligências. E a última negligência aqui, que muitos aqui estão aqui a opinar também, tem a ver com a negligência da própria Serafina. E eu não vou tocar muito nesse ponto, na negligência dela, do que tem a ver com o álcool, shows, que são importantes e tem que se levar, de que ela, mesmo com parto fresco, ainda estava lá a fazer seus shows, de que mesmo durante a gravidez, ainda estava, digamos assim, a consumir álcool. E a maneira que ela levava o bebê, de vez em quando na poeira, coisas assim do gênero. Esses pontos são importantes, mas logo que nós vimos que ela tinha esse tipo de comportamentos, independentemente de tudo, a família ou o governo deveriam receber essa criança, pessoal. A família ou o governo deveriam receber essa criança. Logo que se deu conta de que ela estava a expor a criança daquela maneira, e de que muitas mulheres acompanham ela e podem imitar esses comportamentos dela, a família ou o governo deveriam receber essas crianças. Então, para mim, o culpado da morte dessa criança, eu estou sendo sincero com vocês. Primeiro,
é a negligência da própria família, atenção, depois a negligência do governo. Yeah. Eu não vou jogar culpa na Serafina, porque mesmo pessoas que têm comportamento da Serafina merecem ter filhos. Yeah. Porque filho é uma dádiva para uma mulher. Toda mulher merece ter filho. Sim, eu apoio. Toda mulher merece ter filho. Então, independente do comportamento que você acha que ela teve, eu apoio de que ela teve esse filho. Mas no momento que se deu conta que o filho que ela teve, de que ela não tinha condições para cuidar desse filho, a família poderia ir lá e receber, ou até mesmo o próprio governo. E eu dou aqui os meus sentimentos para a Serafina e também para o pai da criança que perderam o filho. E, nessa fase do campeonato, só desejo muita força para todos vocês que estão aí a passar por essa dor de perderem um bebê que nasceu recentemente, que está chocando agora toda Angola. Eu quero ouvir a tua opinião sobre a morte do filho da Serafina, e essa é a minha opinião sincera sobre a morte do filho. Comenta, eu quero ouvir a tua opinião e partilha esse vídeo para as pessoas terem conhecimento de que essa morte foi uma negligência, na minha opinião, primeiro da família e segundo do governo. Se inscreva aqui e me siga. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Até a próxima.